Estão pedindo esclarecimentos sobre a linhagem dos guerreiros, sobre a ajuda que esta linhagem está dando à humanidade neste momento e qual seria a nossa parte para irmos efetivamente colaborar com essa linhagem. Sempre que nós falamos nessas linhagens, os guerreiros a gente passa um pouco por alto, porque é uma tendência que por enquanto o espírito está manifestando no seu interior ou na sua vida cósmica, na sua vida interna. Essa tendência do espírito de ser guerreiro, isso vai se estabelecer num futuro, e aí esta tendência do espírito vai ser mais compreendida nos seus aspectos supremos. Como ser cósmico que nós somos, na nossa essência, nós somos curadores, sacerdotes, contemplativos, governantes, comunicadores ou espelhos, profetas ou guerreiros. Isto é o que um ser cósmico é. Aqui na Terra, na superfície, essas linhagens não são consideradas na educação da pessoa e no desenvolvimento do indivíduo, porque por enquanto, no atual estágio evolutivo da humanidade de superfície, essas linhagens ou esta essência está muito interna, não se manifesta muito geralmente, porque o espírito está fazendo outras experiências na matéria. O espírito, de um modo geral, não chegou ainda naquela etapa de manifestar aquilo que ele é realmente. Então, uma mônada está desenvolvendo muitas coisas, está fazendo muitas experiências, está evoluindo, mas por enquanto uma mônada não está exatamente exercendo a sua linhagem, não está exercendo a sua essência aqui, manifestando a sua essência aqui de forma pura. Isto é uma questão que pertence à evolução futura da mônada aqui na Terra. Mas é muito positivo que a gente reflita sobre estas linhagens, porque vamos já sintonizando com esta realidade, sintonizando com aquilo que realmente somos em espírito, sabendo que o que nós fazemos aqui na Terra pode não corresponder àquilo que é a nossa linhagem, àquilo que é a nossa essência. Isto faz parte do processo na época atual. E para o espírito é bom que ele vá se esforçando para se reconhecer, para se expressar. Faz parte do processo do espírito, do processo da mônada. Quando o nosso espírito descobre essa sua linhagem interna, ele começa de uma certa forma a desenvolvê-la. Mas esse desenvolvimento desta linhagem se dá lá no plano dele, lá no mundo cósmico. E, como se disse, raramente se manifesta aqui. Quando o espírito é mais adiantado, ele começa então a desenvolver as outras linhagens. Começa a descobrir, porque ele vai ampliando a sua consciência, ele vai entrando cada vez mais na consciência única, então ele vai desenvolvendo as outras linhagens. Porque uma mônada, na realidade, embora de início ela tenha uma tendência destas, quando ela é adiantada e quando ela chega numa evolução maior, ela já está sintetizando essas linhagens todas. E uma mônada
adiantada, uma mônada superior, antes dela se fundir num centro maior, ela já representa uma síntese dessas linhagens todas, no plano cósmico, na sua vida lá. Isto do ponto de vista monádico, não que nós estamos falando. Agora, espiritualmente, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista do nosso desenvolvimento atual, os guerreiros, isto é, as mônadas que são desta linhagem, os espíritos que têm esta essência de guerreiros, são consciências que exprimem de forma muito pura e única vontade e poder, e devoção e entrega. Então, estas são as qualidades de um guerreiro: vontade espiritual, poder espiritual, devoção pura e plena entrega. Isto é o que se vê num guerreiro. Porém, essas qualidades que o guerreiro tem, basicamente, e de forma muito pura, essas qualidades são aplicadas, são vividas em função de desenvolver o plano evolutivo. Nenhum guerreiro exerce poder, vontade, devoção e entrega para si próprio, e nem por causa nenhuma que se possa imaginar com a mente humana. Mas essas qualidades são todas canalizadas, são todas desenvolvidas e aplicadas em função do plano evolutivo. E quanto mais avançado é o guerreiro, quanto mais avançada é esta consciência, mais ela está lúcida e mais ela tem consciência do plano evolutivo. E toda a energia dela é então para desenvolver este plano. Então há os guerreiros que estão servindo no desenvolvimento do plano evolutivo em si, em diferentes setores. Então pode haver um guerreiro desenvolvendo o plano evolutivo no campo da cura. Pode haver um guerreiro desenvolvendo o plano evolutivo no plano do governo. Enfim, a energia do ser, esta consciência, pode ser aplicada em qualquer setor do plano evolutivo. Então você pensa que está diante de um curador porque ele está curando, mas não, ele é um guerreiro, ele não é um curador. Ele está desenvolvendo a linha da cura. Então você pode ver um ser espelho, e ele pode ser um guerreiro, que está desenvolvendo aquele setor do plano evolutivo. Então estas coisas são muito mescladas, estas coisas são misteriosas, e nós não podemos analisar um indivíduo deste ponto de vista, porque não há análise mental que penetre estas coisas. Então é preciso um conhecimento interno, é preciso um contato já interno, mais ou menos estável, para nós entrarmos em sintonia com esses aspectos do nosso ser, que vão sendo compreendidos, que vão sendo estudados, que vão sendo vividos conscientemente mais adiante na nossa evolução. Nós estamos falando nisto porque podem estar se perguntando, mas então para que estamos falando disto, se não serve para nada no nosso momento atual? Não, não é que não sirva para nada. Isto faz parte da nossa preparação para certas expansões de consciência supra-humanas. Então, enquanto a nossa consciência está se desenvolvendo em nível humano, e nós estamos nos desenvolvendo como seres humanos, isto para nada serve. Agora, quando a nossa consciência humana já está se preparando para expansões maiores, quando a nossa consciência humana já está se preparando para contatos maiores, mais profundos, para contatos mais altos, então é muito importante ter essas coisas na nossa aura,
ter essas coisas na nossa mente, porque isso nos coloca numa vibração que vai ajudar o preparo para essas expansões de consciência que devemos fazer. Mas voltando ao assunto dos guerreiros, nós estávamos vendo que os guerreiros servem para aplicar a sua vontade, o seu poder, a sua devoção e a sua entrega, que são energias potentíssimas, são raios muito específicos no campo do poder, no campo da realização suprema. E eles então aplicam isto na manifestação do plano. Mas há um outro tipo de guerreiro, uma outra forma de ser guerreiro, que não é exatamente você manifestar o plano evolutivo, mas é você remover os obstáculos à manifestação deste plano, ou ao cumprimento deste plano. E é aqui então que o guerreiro entra em guerra, porque aqui ele está diante dos obstáculos ao plano. Então tem um tipo de guerreiro que está manifestando o plano, o que não é fácil em certos níveis de consciência, em certas dimensões e principalmente na superfície deste planeta. Não é fácil você cumprir o plano e você manifestar o plano, porque são muitas forças em contrárias que jogam. Então, num ambiente como este, da Terra, por exemplo, de superfície, há muito mais mônadas guerreiras que se ocupam de remover obstáculos, que se preocupam com luta, com forças contrárias, do que mônadas guerreiras que realmente estão aqui para manifestar o plano, como estariam em mundos mais evoluídos. Esses guerreiros, sejam estes seres ou essas consciências que estão auxiliando a manifestação do plano, quanto estes que estão rompendo os obstáculos a que estes planos se manifeste, estes seres ou estas consciências, elas são levadas, incluídas, ou elas lidam só com vórtices de energias superiores. É inconcebível um guerreiro consciente envolvido com forças instintivas, com forças emocionais, com forças mentais, com todas essas forças inferiores. Um guerreiro, ele está num vórtice superior de energias. Um guerreiro está num vórtice monádico. Um guerreiro está num vórtice espiritual, num vórtice divino, ou em outros tipos de energia. E se este guerreiro, se esta consciência está trabalhando encarnada, bem individualizada, enfim, se isto está a serviço aqui neste mundo, aqui nesta terra, então são seres que não conhecem cobiça e são seres que nunca visam recompensa. Recompensa e cobiça, para eles é uma coisa completamente estranha. Não há neles nenhum movimento em direção à cobiça e à espera de recompensa. Houve santos, ou houve seres que passaram por esta terra e que manifestaram estas qualidades, como a história indica, e manifestaram esta ausência de cobiça, esta pureza no se fazer as coisas, não por desejo próprio, não por interesse próprio, e também sem nunca estar pensando em recompensa. Isto não existe na consciência de um guerreiro já em ação, de um guerreiro já formado. E um outro traço de uma mônada encarnada com esta energia e com esta linhagem é que um guerreiro vive em silêncio. Vive em silêncio não quer dizer não falar. Vive em silêncio quer dizer não ter nele nada em discussão.
nada oscilante, não ter nele nada indefinido. Existe um silêncio, existe uma formação já feita, num sentido unido. Então é um ser muito silencioso e que não desperdiça energia fora deste silêncio. Pode estar acontecendo o maior tumulto, o guerreiro está sempre silencioso. O guerreiro não participa daquilo como tumulto. O guerreiro está silencioso, o guerreiro está dentro dele, trabalhando ali dentro, para que o plano evolutivo, para que as forças evolutivas passem a surgir mais livremente naquela situação confusa, naquela situação humana, ou naquela situação tipicamente heterogênea, onde tantas coisas estão em conflito. Um guerreiro, ele está sempre sendo atraído e está sempre muito bem, está sempre muito à vontade, está sempre muito harmonizado com seres maiores do que ele. Muito diferente da consciência comum, que apenas vê uma coisa um pouquinho maior já está contra, né? Já está sem possibilidade de harmonia ali. Quer sempre coisas mais baixas, que é para poder dominar. Guerreiro é o contrário. O guerreiro está sempre a fim de se unir com o que é mais alto. Está sempre pronto para se fundir com a consciência maior do que a dele. E conta-se, nessas histórias espirituais, que uma vez um guerreiro encontrou um eremita. E o guerreiro disse ao eremita: eu quero te agradecer porque você aí com a sua contemplação salvou a minha vida 2 vezes, em 2 batalhas. O eremita disse: não foram 2. Você foi salvo 12 vezes. E aí o guerreiro se ligou ainda mais o eremita. Não fez como um ser humano que eu teria massacrado por ter dito uma coisa que ele não sabia. Então, isto é um guerreiro e como ele reage e como ele está diante de algo maior do que ele. A pessoa aqui está perguntando qual é a ajuda que esses guerreiros dão à humanidade neste momento. Neste preciso momento, a batalha, a luta entre aquilo que nós chamamos de luz, entre aquilo que nós chamamos de força evolutiva e aquilo que nós chamamos de treva ou de ignorância, esta luta está hoje atingindo os seus graus mais críticos na Terra de superfície. Este confronto entre essas 2 forças se dá dentro dos indivíduos, como sabemos, e se dá externamente também. Se dá na civilização, se dá na vida de um modo geral. Não fosse a ação dos guerreiros, não fosse as mônadas guerreiras nessa conjuntura, esta luta, esta batalha não estaria sendo levada nesta ordem com que está sendo levada, porque o caos que está aí é aparente. Isto é um caos perfeitamente controlado. E até quando a mente de um indivíduo entra em uma situação caótica, isso está controlado. Tudo está controlado neste confronto entre essas 2 forças antagônicas. E isto se mantém controlado, e isto não está desordenado e caótico, porque os guerreiros estão aí. Porque a energia dos guerreiros está aí mantendo isto sob controle. Quem está
coligado com este trabalho indiretamente, porque nós podemos, a uma certa altura, estarmos servindo ao plano evolutivo na nossa vida interior ou na nossa vida externa, e podemos estar na aura de um guerreiro, podemos estar na aura desta consciência, ou de uma mônada que tenha esta linhagem, esta energia. Porque esses guerreiros, como se disse no começo, trabalham muito no plano interno, mais do que aqui explicitamente, porque é no plano interno, é nos planos sutis, que esta luta, que este confronto é mais forte. O que se vê aqui não é nada. Tudo isso que se vê aqui, em matéria de ataque de forças involutivas, isto não é nada, perto do que acontece nos planos internos, os planos interiores, que não são ainda muito definidos e não são ainda muito purificados. Então, muito provavelmente, os maiores guerreiros, ou as hierarquias desta linhagem, estão todas basicamente focalizadas nos planos internos, porque é lá que as coisas se definem, não é aqui. Aqui, quando acontece uma coisa, a coisa já foi definida lá, já se resolveu lá, já terminou lá, e é aí que acontece aqui, nessa luta, nesse confronto. Quem é guerreiro sabe disto. Porque aí, quando vê a batalha aqui, olha e sabe que aquilo já acabou. Aquilo é muito interessante para quem está vendo as coisas exteriormente. Mas para um guerreiro, uma batalha aqui é um reflexo, uma recordação de uma coisa que já aconteceu e que já se resolveu, lá no plano onde ele trabalha. Mas é muito importante a presença da energia guerreira aqui. É muito importante a presença de uma mônada guerreira, eventualmente encarnada, porque diante de tudo que acontece, ela está como se não estivesse acontecendo nada. Porque o trabalho dela já está feito. O trabalho dela foi feito nos planos internos. O trabalho do guerreiro está sendo feito antes da coisa se manifestar aqui. Quando a coisa manifesta aqui, já está definida. E o guerreiro está aqui só para emanar, irradiar, ajudar nós a ficarmos calmos dentro deste circo equestre, que é o que acontece aqui no plano externo, no mundo externo. Um guerreiro vê isto realmente como um teatro, como um circo, e procura manter esses participantes num estado de calma, e ele pode fazer isto porque ele sabe que aquilo tudo já acabou, que aquilo tudo já está resolvido. Então aqui os seres estão numa luta danada com as forças involutivas. Se tem um guerreiro presente, ele está só passando segurança, passando poder, passando calma, passando devoção, passando aquilo que o indivíduo precisa para atravessar aquela fase, porque o guerreiro já sabe que aquilo está concluído, que aquilo já está resolvido. Então um guerreiro não é um ser cheio de emoções, cheio de aflições. Não, ele está diante das coisas e já as viu resolvidas, porque já as resolveu num outro plano. E quando o guerreiro está entre a gente, ele sempre está acalmando, ele sempre está tranquilizando, porque como tudo é para o bem, ele já sabe que aquilo já acabou bem, e que às vezes custa para descer, porque aqui é o reino do mal. Então aqui custa para descer, mas ele está lá, ele está sintonizado lá. Então aqui estão todos se afanando, estão todos correndo atrás das coisas, procurando resolver as coisas. E o guerreiro está no meio daquilo tudo, muito poderoso, transmitindo esse poder, vendo aquele cinema e muito firme aí. Porque ele já viu como a coisa realmente está. Quando o guerreiro está unido
com aquela linhagem dos profetas, o guerreiro diz: bom, espere, vão acontecer mais coisas. Ainda não aconteceu tudo. Vão acontecer mais coisas. Mas isto tudo já terminou. Aqui ainda não aconteceu e no plano da consciência do guerreiro já está tudo terminado, já está tudo concluído. Isto é um guerreiro. É um ser muito avançado com respeito a esta consciência na qual nós estamos ainda nos desenvolvendo. Agora, esta outra pergunta, qual seria a nossa parte para irmos mais efetivamente ao encontro desta ajuda dos guerreiros e como colaborar com isto? Como estes guerreiros, como esta consciência é luz, como esta consciência não tem nada a ver com treva, não tem nada a ver com ignorância, como isto é luz, então você deve estar para afinar com isto e para colaborar com isto aqui neste mundo. Você deve estar concentrado na luz. Você deve estar voltado para a luz. Você não deve estar voltado para aquilo que é negativo. Para você entrar em sintonia com esta linhagem ou com alguma hierarquia na linha dos guerreiros, como Moria e outros, para você entrar em sintonia com esta linhagem, então você tem que estar realmente não focalizado no negativo, não cultivando o negativo, não se demorando no negativo mais do que aquele tempo necessário para você ver o negativo e já tratar de outra coisa. Então é assim que se ajuda este trabalho. Está sempre coligado com a luz. Não se distrair com nada que não seja a luz. E depois manter puro o próprio ser e o próprio ambiente. Manter tudo em estado de pureza, em estado de ordem, em estado de disciplina, em estado de sanidade. Enfim, manter a pureza e manter a energia elevada. Isto para um guerreiro é a própria natureza dele, isto é a própria essência dele. E se nós começamos a ser devotos destas qualidades, se nós começamos a nos dedicar a essas qualidades, a luz, a pureza, a ordem, a limpeza, a pontualidade, então com isto nós vamos a uma certa altura sendo notados por este exército. Agora aqui já se chama de exército este conjunto de guerreiros que estão a serviço na Terra. Então nós somos notados por esta linhagem quando nós estamos realmente dedicados à luz, quando nós estamos realmente trabalhando para nos manter e manter o ambiente no nível mais elevado possível de pureza. Aí nós somos notados, aí acontece alguma coisa, alguma confirmação dentro do nosso coração que nós fomos notados, porque isso é um toque que eles nos fazem. Existe o toque do guerreiro dentro de nós. E nós sabemos que ele nos notou e ele nos toca, como quem diz: eu estou aqui. E quando você sente este toque, quando você sente esta presença, esta resposta ao fato de você ter trabalhado pela pureza, ao fato de você ter erguido o seu ambiente, de você não ter ficado em horizontal nas tuas ações, nos seus relacionamentos. Quando você procura erguer isto tudo e quando você procura purificar isto tudo, iluminar isto tudo, você sente a uma certa altura uma presença, um toque, e aquilo é: você foi reconhecido. Daí por diante, a sua defesa
as graças especiais que possam acontecer com você e a proteção especial que você terá na sua vida, no seu serviço, isto fica muito evidente depois que você sentiu este toque, esta presença. Mas precisa trabalhar um pouco, precisa se esforçar um pouco para se manter devoto à luz e para se manter devoto a esta pureza, a esta elevação de nível. Precisa não descer deste nível para sentir este toque. E aí você já pode perceber que você tem uma proteção especial, que você tem algo que está ajudando. E isto não é paternalismo por parte desta linhagem. Isto não é nada de especial para você. Isto é um retorno desta poderosa energia, isto é um retorno àquilo que você está fazendo em direção dela. E isto é um reforço que você vai ter, esta proteção especial é para que você possa prosseguir nesta linha evolutiva, você possa prosseguir na construção ou na defesa deste plano evolutivo, mesmo sem ser um guerreiro, mas vem uma força, uma proteção dos guerreiros. Sentir tudo isto, perceber tudo isto, viver estas coisas, esta é a vida interior de quem está em contato com esta linhagem. A vida interior é estar sempre se sentindo protegido, sempre se sentindo reforçado, sempre se sentindo assistido. Quando isto acontece, desaparecem os medos. E aqui precisa estar muito cauteloso, porque aqui vêm as provas de quem está sob esta linhagem dos guerreiros, mesmo sem ser desta linhagem. Aqui está a prova, porque você se sente seguro, você se sente protegido, você se sente agraciado, você se sente forte, você sente que não tem medo, esses medos que todo mundo tem, mas ao mesmo tempo você tem este respeito, você tem este temor suave, que não é medo, e nem o temor dos medrosos e dos covardes. É este cuidado no lidar com este jogo de forças no qual nós estamos inseridos. Então, eu posso me sentir bem protegido, posso me sentir irmão dessas grandes potências, posso até me sentir já incluído neste exército da luz, mas tudo isso não me faz ser imprudente, tudo isto não me faz ser superficial diante do que acontece. E embora eu saiba intimamente do que tudo o que acontece já está resolvido, eu sou igualmente prudente, eu sou igualmente cauto, eu sou igualmente respeitoso. E eu não faço coisa alguma contando com esta proteção. Eu faço tudo conforme a minha consciência de ser prudente, sabendo que a proteção nunca faltará. Quando falta esta prudência, nós recebemos uma grande lição no campo da proteção. Porque quando não fazemos a nossa parte, diante de uma enorme proteção que temos, nós vamos ver que esta proteção, a uma certa altura, aparentemente se afasta e nos deixa diante do perigo para nós aprendermos a ser prudentes, para nós não abusarmos de nada, para nós não abusarmos das forças que nos suportam. Então vejam como um guerreiro é cauteloso. E quem está sintonizado com esta escola, porque isto é uma escola interna,
quem está sintonizado com esta escola, ou quem é aluno e aprendiz destas energias, sabe que a prudência, a discrição, o silêncio é a nota mais importante para que esta proteção seja mantida, para que esta proteção prossiga. Isto é muito importante num grupo espiritual como este. Eu não sei se nós temos consciência suficiente do trabalho de guerreiro que existe para manter um grupo espiritual unido muito tempo. Eu não sei se vocês podem imaginar o exército que existe para isto acontecer. Então aqui, uma destas provas que possa estar no nosso caminho como grupo espiritual é nós, após termos tido tantas confirmações de que temos uma grande proteção, a prova está se continuamos a ser prudentes, se continuamos a ser gratos, se continuamos a ser devotos de tudo isto que foi a energia do grupo, que foi a formação do grupo. E aqui, dentro desta linhagem, vem uma prova muito sutil. Quando nós estamos diante de tudo isto, gratos e humildes, então a proteção é confirmada. Mas apenas nós nos sentimos menos humildes e apenas nós nos sentimos meio orgulhosos ou apenas nos sentimos um pouco relaxados diante daquela tensão necessária para manter a qualidade das coisas, então aqui vem provas duras. E vem certas purificações, e vem certas limpezas, e vem certos movimentos de transformações. Isto na linhagem dos guerreiros é perfeitamente compreensível. Isto é o trabalho nesta linhagem. Então, embora na aparência tudo esteja firme, tudo esteja bem ordenado, dentro desta linhagem, dentro deste princípio, dentro desta energia, a cautela, a humildade, esta força de se manter na luz, de manter a pureza, de manter a linha, de manter a coerência com aquilo que são metas específicas, isto é muito importante. Porque aí começa-se a conectar com aquilo que são as coisas já resolvidas. Como realmente está tudo resolvido. Então, isto começa a colocar o grupo em contato com o nível em que as coisas estão resolvidas. E assim, os fatos externos são uma espécie de brincadeira, uma espécie de jogo, que nós vamos jogando e realmente a nossa consciência, a nossa alma, a nossa força está num outro nível, está numa outra coisa. Uma outra pessoa pergunta como um guerreiro se defende. Sim, porque se ele é reconhecido como um guerreiro, ele deve ter bastante inimigos nos planos sutis e nos planos destas forças em movimento. A defesa de um guerreiro está no elo, está na ligação que ele forma com consciências superiores a dele. Então, cada grupo de mônadas guerreiras, cada grupo de indivíduos, se são indivíduos, que trabalha com isto, tem sempre uma consciência maior, que os mantém agrupados, que distribui a eles as tarefas, enfim, que acompanha esse trabalho de um plano superior. Todo guerreiro aprende a manter esta sustentação superior muito em foco dentro de si mesmo. Então a concentração do guerreiro tem que ser perfeita, porque se ele se descuidasse um momento
desta concentração nisto que o sustenta, preso ao infinito, se ele falhar um momento nesta concentração, ele está literalmente em perigo. Mas se ele mantém esta concentração, se ele mantém esse estado vigilante, concentrado, se ele mantém este elo com aquilo que são as potências superiores a ele, então ele está totalmente defendido. Ele não precisa se defender. Ele não precisa se defender de nada. O guerreiro não se defende de coisa alguma. O guerreiro mantém este centro firme. Ele mantém esta concentração neste ponto superior que o guia. E isto tem tanta força no guerreiro, isto tem tanta força criativa no guerreiro, que ao ficar concentrado aí, ele cria como que a imagem disto aí dentro. Isto passa a existir dentro dele. E o guerreiro então se funde com esta coisa superior que o guia. E esta é a iniciação de um guerreiro. Isto é, ele fica tão concentrado naquilo que o guia, que aquilo que o guia passa a existir dentro dele, como se ele criasse aquilo dentro dele. Então ele se transforma naquilo. É uma iniciação um pouco diferente de outras linhagens ou dessas expansões de consciência normais. Segundo a consciência e segundo a tendência do guerreiro, esta imagem que ele cria, esta imagem que ele se concentra tanto nela que acaba existindo dentro dele, isto tanto pode ser o seu guia hierárquico, como pode ser o Pai único. O único. E claro que um guerreiro que tem o elo com o Pai único é um guerreiro mais forte do que o guerreiro que tem um elo com seu próprio guia. Então a força de um guerreiro não está em nenhuma arma, nenhuma armadura, nenhuma energia. A força do guerreiro está na sua capacidade de concentração. E no que ele está concentrado? No nível em que ele está concentrado. Toda a capacidade dele está na concentração. E isto é um exemplo, uma referência muito grande, mas que podemos aprender muitas coisas com ela.